Com relação ao carvão mineral, ele já era conhecido e utilizado na China em 1100 a.C., mas só passou de ser difundido com o advento da Revolução Industrial no século 17. Como fonte de energia para as máquinas a vapor, na época. Então, sua utilização foi necessária devido à crise da madeira combustível, lá no século 16. E o carvão mineral é altamente poluente. E embora as emissões de óxido de nitrogênio, óxido de enxofre possam ser reduzidas, a grande quantidade de CO2 emitida traz ali enormes impactos sobre o meio ambiente, ao contrário da biomassa, que absorve o CO2 emitido. Então, avanços tecnológicos buscam superar esses problemas, mas ainda não conseguiu. A gente tem o gás natural, que é o nome dado a uma mistura de hidrocarbonetos e impurezas, sendo basicamente composto pelo metano, esse é o principal componente. Então, a gente tem etano, propano, butano e outros mais pesados ainda. As impurezas e contaminantes, dióxido de carbono e gás sulfídrico, são removidos antes de sua utilização comercial. Então, o gás natural alimenta aproximadamente 12,8% das termoelétricas mundiais, mas que são responsáveis por menos de 3% da energia elétrica primária produzida no mundo. Então, embora ainda seja um montante tímido, a gente pode falar, porque é 3%, a tendência é de um aumento desse número, seja por questões ambientais, seja por diminuição da dependência do petróleo e do carvão mineral. Então, tem se buscado cada vez mais alternativas para diminuir mesmo essa dependência com relação às fontes primárias, não renováveis. A gente tem os combustíveis nucleares, que a gente já falou, que aproveita a propriedade de certos isótopos de urânio de se dividirem, liberando grande quantidade de energia térmica em um processo conhecido como fissão nuclear. Aproximadamente 75% da produção mundial de urânio é objeto de trocas internacionais, sendo que a baixa taxa de crescimento dos programas nucleares faz com que houvesse um excedente do produto que hoje apresenta baixos preços. Então, vale lembrar que o custo do urânio tem pouca influência no custo do quilowatt-hora, tá? Além de existir a dependência com relação aos países que dominam a tecnologia para seu enriquecimento. Então, não é porque a matéria-prima tem um custo baixo que a gente vai ter um custo baixo na produção. E tem a biomassa, que aproveita energeticamente através do seu uso do etanol, bagaço da cana, carvão vegetal, óleo vegetal, lenha e qualquer outro tipo que vem por aí. Então, historicamente, a biomassa vem sendo substituída pelos combustíveis fósseis, tá? Desde o século XVI, com a crise da madeira, que era o combustível mais utilizado na época. Então, o crescimento da biomassa tem como principal fator limitante os baixos preços dos combustíveis fósseis, necessitando até então de subsídios para tornar-se competitivo economicamente. Então, o que acontece? Já houve uma utilização mais forte da biomassa, com o baixo custo dos combustíveis fósseis. A biomassa ela se tornou não muito adequada, se tornou cara, comparando. Só que hoje ela tem ganhado um pouquinho mais de espaço, então tem retornado um pouco mais a utilização. Outro fator negativo que com relação à utilização é o fato da mesma concorrer com a produção de alimentos, tanto físico quanto economicamente. Tá? Então, o que é melhor? Eu utilizar a cana-de-açúcar para produzir açúcar ou produzir álcool, ou é melhor utilizá-la para poder queimar e produzir energia? Então, a madeira, eu vou utilizar a madeira para construir móveis, casas, ou vou utilizar a madeira para queimar? Tá? Então, tem essa questão também.
A biomassa é aproveitada energeticamente através do uso do etanol, bagaço da cana, carvão vegetal, óleo vegetal, lenha e outros. Então, isso que eu já falei, desculpa. A gente tem aqui um exemplo, ó. Aqui, ó. Tem a cana-de-açúcar, né? Então, ocorre a geração aqui da produção de etanol, produção de açúcar, certo? Aí, o bagaço da cana vai lá para a caldeira, vai ser queimado, vai produzir calor, vai gerar vapor, que vai vir, vai acionar a turbina, vai passar o gerador, vai gerar energia. Parte da energia vai voltar para ser utilizada na produção do etanol e do açúcar. Então, quando ela é utilizada, digamos, pontualmente, ela já se torna mais viável. Por quê? Porque a produção de energia, ela é bastante utilizada na própria empresa, tá? Então, por isso que ela tem sido, voltando, né, digamos assim, a ser utilizada. Os resíduos orgânicos também são biomassa e pode originar gás combustível chamado biogás. Para tal acontecer, esses resíduos devem passar por um processo de digestão anaeróbica, isto é, uma degradação por micro-organismos em atmosfera rarefeita de oxigênio, feita em aparelhos chamados biodigestores. Então, no Brasil tem vários biodigestores para a produção desse gás natural, tá? Essa digestão, além do gás, permite obter um lodo, né, uma borra que sobra lá, utilizado como fertilizante e adubo orgânico também. E a gente tem também a energia solar, que não é aquela produção fotovoltaica, mas a energia solar que é utilizada para aquecimento, tá? Então, a gente tem as termossolares. Então, além de poder ser utilizado para geração de energia elétrica diretamente, como ocorre no caso dos painéis fotovoltaicos, pode também ser utilizada como fonte direta de calor para uma usina termoelétrica. A energia solar térmica, também chamada de termosolar ou fototérmica, utiliza o calor do sol diretamente, né, para aquecer um outro meio, aproveitando placas solares ou tubos a vácuo, a fim de realizar a captação e transferir o calor para um meio líquido, como por exemplo a água. Essa é considerada uma forma mais sustentável e renovável da geração de energia, uma vez que pode ser aproveitada em residências e estabelecimentos com pequenas instalações, bem como em usinas térmicas solares. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem as plaquinhas, né, solares, que parecem uns espelhozinhos, tá? Que são côncavos. O raio do sol bate nele e vai ser todo esse raio concentrado no chamado receptor, tá? Pode ser dessa forma de torre ou pode ser nessa forma aqui, tipo serpentinas, tá? Aí vai aquecendo o líquido aqui, ok? Então, as centrais termoelétricas possuem diferentes classificações, sendo essas definidas por certos critérios, como produto principal, que possibilita diferenciar as usinas térmicas cujo único produto é a eletricidade, que são as centrais termoelétricas de geração, das que geram simultaneamente calor e eletricidade, que é a cogeração. A gente tem a classificação também pela potência, que aí são pequenas, menor de 50 megawatts, média de 50 a 100 megawatts e alta acima de 100 megawatts. O tipo de natureza do combustível, que deve ser levado em conta aspectos técnicos e econômicos quanto aos ambientais daquela localidade. E o tipo de caldeira, que refere-se somente aos ciclos de vapor, e influindo ali nos tempos de partida, para fato da caldeira, né, ser de passe único, circulação natural, vai depender por questão de caldeira. A gente não vai entrar nesse mérito porque não faz parte da nossa disciplina
caldeiras, né? Mas é só para a gente ver que existem vários tipos de caldeira, que isso vai influenciar quando for ser adquirido para qualquer termoelétrica, que tipo de produção que vai ser, se vai ser pequena, média ou alta. Essa determinação vai modificar pelo tipo de caldeira, tá? Então, tem caldeira que você não consegue ter uma produção alta, tem caldeira que você vai ter uma produção sempre média. Então, vai depender do que você quer, que tipo de equipamentos que você vai utilizar. Normal, né? As centrais termoelétricas possuem diferentes classificações, né? Também com relação ao tipo de carga, tá? E de máquina térmica. O tipo de carga variando para usinas que operam em período integral, com carga constante, ou operação em carga base, e as que operam somente em alguns períodos do dia, ou operação em carga pico, tá? Então, às vezes ela vai funcionar o dia inteiro, às vezes vai funcionar só um período, vai depender também, além do que a gente precisa se for na solar, por exemplo, a gente precisa do sol, então vai depender do que a gente vai estar utilizando. E a gente tem também tipo de máquinas térmicas, que se subdividem em turbina a gás em ciclo simples, turbina a vapor, turbina em ciclo combinado e motor de combustão interna. A dupla geração, né, que é uma característica também na classificação, a gente vê que o rendimento normal das usinas termoelétricas de combustíveis fósseis pode ser muito melhorado, né? Normalmente esse rendimento ele situa-se na faixa que vai de 30%, no máximo 50%, e que quer dizer que metade da energia produzida pode ser perdida para o ambiente. Então, em função disso e do aumento das quantidades de dióxido de carbono lançados na atmosfera por esse tipo de usina, cientistas e engenheiros têm se preocupado. Com certa tenacidade, né, com a determinação de novos processos operacionais, dos quais resultam uma maior eficiência e uma menor poluição, tá? Então, um desses processos é o da dupla geração, porque aí você consegue diminuir um pouco essa questão da poluição e aumentar um pouquinho a eficiência na produção da energia. Então, a dupla geração, o que é isso? Consiste no aproveitar simultaneamente a energia armazenada nos combustíveis para duas finalidades distintas. Então, por um lado, o combustível é utilizado normalmente para gerar energia elétrica por meio de um alternador ou um gerador comum, e por outro lado, o calor residual, né, a sobra, digamos assim, proveniente tanto da operação desse gerador quanto da queima do combustível, pode ser utilizado para ativar um circuito de aquecimento ou mesmo para aquecer a água de um segundo circuito até converter em vapor, que aciona um segundo alternador. Então, são ideias que vão tendo para poder melhorar a eficiência, né, no caso dessa produção, que ainda é muito baixa. Algumas curiosidades, vamos lá. Em 1883, foi inaugurada a primeira central termoelétrica no Brasil, movida a vapor, em Campos do Goyatacás, com potência de 52 kW. Em 1924, começou a funcionar a primeira usina termoelétrica no Brasil, movida a carvão mineral, em Arroio dos Ratos, operando até 1956, quando foi fechada. O Brasil dissemina por ano 4,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera por causa das termoelétricas. Pouco mais de 60% da energia do mundo é produzida em usinas termoelétricas, tá? Então, assim, algumas curiosidades mesmo. Com relação às vantagens e às desvantagens das termoelétricas, a gente vai falar no próximo vídeo.